galera, tudo bem com vocês? Salve, salve pra todo mundo. Mais um podcast aqui do O2, o Salve. E hoje nós vamos falar sobre um tema incrível e ao mesmo tempo polêmico, né? E eu quero que você acompanhe aí conosco. Nós estamos hoje com uma mesa pesadíssima, testemunhos aqui incríveis, chocantes. E a gente vai debater um pouquinho hoje sobre identidade de gênero e sexualidade. E aí, tá preparado? Vamos nessa? Então pega a pipoca aí, que é assim, né, velho? Quando tem polêmica, você pega a pipoca e tal. Então pega sua pipoca aí, pega sua coca, senta aí com a gente, porque você vai participar de uma mesa aqui conosco incrível. E para isso, nós trouxemos convidados especialíssimos. Primeiro eu quero apresentar uma pastora que eu admiro muito. Ela nem sabe disso, tá ligado? Mas eu admiro ela faz muito tempo. Com vocês, senhoras e senhores, pastora Márcia Ara. Seja muito bem-vinda, pastora. Agradeço muito feliz de estar aqui. Amém. Seja muito bem-vinda, pastora. E também trouxemos aqui um casal muito especial. São lá de Moema, são pessoas incríveis que têm feito um trabalho maravilhoso e trouxeram aqui um testemunho, mano, sensacional. Eu quero convidar e apresentar aqui para vocês nossa querida Polly e Raul. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Obrigada. Tudo certo com vocês? Tudo de boa? Tudo de boa. No começo Feliz de assim, estar aqui. a gente tá meio nervoso assim, mas depois vai se soltando, né? Isso aí. Então tá bom. Então, gente, vamos lá. Sem mais delongas, é um tema muito polêmico, um tema que muitas vezes as pessoas, como sociedade em geral, e até mesmo dentro da igreja, tentam fugir para não conversar sobre isso, sobre debater sobre isso. Mas eu acho que até há uma dúvida, né, pastora, quanto à definição do que é identidade de gênero em relação à sexualidade. É um pouco complexo e até a geração anterior e a gente que está nessa transição assim não tem um entendimento completo de como funciona, de como que a gente tem que falar, como que é. E eu gostaria de entender um pouquinho, pastora, se você pudesse nos explicar, trazer um pouquinho sobre o que é identidade de gêneros, a sexualidade, como que a gente pode definir isso. Vamos lá, então. Bora lá. Bom, primeiro a gente começa pedindo desculpa se der alguma gafe. Exatamente. Porque o assunto é novo. Então, às vezes, identidade de gênero, identidade sexual, ou algum tempo você fala, o que tá certo? Uhum. Gente que tá super envolvida, que tá ativa nessa discussão, talvez não cometa esses erros. Sim. Mas a gente que é igreja, Exato. a gente tá impactado pelo assunto. A gente tem uma série de pessoas com todo tipo de escolha sexual, Sim. problema sexual, identidade sexual. E a gente está começando, as pessoas estão começando a abrir esse tema agora, contar isso agora, e a gente está aprendendo. Exato. Então já fica aqui o disclaimer. Exato. Se a gente usar errado, Nos perdoem. perdoem, a gente está tentando aprender, inclusive manda notícias. Se a gente errar muito feio, Dá um avisa, toque aí, né? Manda uma mensagem, né? Pra gente saber. A primeira coisa, sim, identidade sexual e identidade de gênero parece igual para quem não conhece, mas são coisas diferentes. Sim. A identidade de gênero está conectada com como eu me sinto. Certo. Então, eu sou uma mulher que se sente mulher. Uhum. Então, eu me identifico para a sociedade como uma mulher. Perfeito. Você pode ter uma mulher que se identifica como homem, Uhum. tá? Então, isso é gênero, como eu me identifico enquanto gênero. Tem gente que fala, é binário, eu não me dá... Tem gente que não se identifica nem como homem, nem como mulher. Aham. Tem gente que depende do dia. Sim. Então, como é que o ser humano não dá para eu categorizar? Tanto é que são muitas categorizações. Aham. Mas, enfim, de forma muito simples, identidade de gênero é como eu me sinto em relação ao gênero que eu professo socialmente. Perfeito. Identidade sexual tem a ver com como eu me identifico sexualmente, do que eu gosto. Entendi. Então, eu posso ser uma pessoa de identidade sexual heterossexual. Sou uma mulher que tem interesse por homens. Então, ok, Sim. heterossexual. Uma mulher que tem interesse por mulher, homossexual. Um homem que tem interesse por homem, homossexual. Tem interesse por tudo, bissexual. Né? E aí, de novo, aqui vem os erros. As 1.200 categorizações que a gente não sabe todas. Sim. Mas a identidade sexual é o que me atrai. Eu posso, inclusive, ser assexuada. Então, eu não tenho interesse em atividade sexual. Entendi. Uma coisa na minha cabeça não me coloca nessa situação. Então, não tem interesse. Perfeito. Tá? Então, Entendi. essa é a grande diferença. E sexualidade,
Aí, do ponto de vista mais psicológico, tem a ver com a afetividade. Como é que a gente forma toda essa interação sexual que a gente vive? Perfeito. Desde bebezinho. Né? A gente estava aqui fora do estúdio, tem vários bebezinhos. Então, inclusive de vocês, né? Eu falei que ela não foi mãe, ela veio uma boneca, gente. Meu Deus do Coisa céu, mais né? linda. Parece, né, que foi Né? desenhado. Desenhada aquela criança. Então, assim, desde que nasce, você segura no colo, você toca a pele, você troca, você acaricia. Tudo vai formando algo. Você está formando afeto. E sexualidade, em primeira instância, tem a ver com afeto. Entendi. E alguns Como de você nós recebe algo... têm uma vida sexual que está pautada na falta de afeto. Hétero ou homossexual, mas não importa. Sim. A sexualidade está pautada em afeto. Como eu me relaciono com o mundo, com o outro, Perfeito. a partir do afeto que eu recebo ou não recebo. De que forma? Da forma errada ou da forma certa? De uma forma adequada, saudável, abusiva, agressiva. Então, tudo que eu recebo, eu vou traduzir em coisas que, durante a minha vida afetiva, vão se traduzir na minha vida sexual. Perfeito. Então, é complexo. Eu tenho uma infância inteira para trabalhar e uma vida adulta inteira para corrigir. Eu já tô pensando aqui que eu vou ter que voltar esse podcast umas 10 vezes, ouvir o que você falou umas 50 vezes pra eu... Tô tentando, Sim, o mais simples. mas assim, Exato. a gente realmente entender que a afetividade, então todos nós, não importa a orientação sexual, não importa a orientação de gênero, nós precisamos olhar para o que foi a nossa vida afetiva. Perfeito. Como é que eu me relacionei com o pai, com mãe, com o irmão? Que marcas isso deixou? O que eu tô buscando numa relação afetiva? Sim. Porque às vezes eu tô numa relação que pode ser o mais convencional possível. Homem, mulher, casado, bonitinho, tudo como banda figurino. Mas eu não me sinto completo. Eu não consigo ter um bom relacionamento sexual. Por quê? Porque não tá respondendo ao que é uma necessidade. Porque o meu afeto tá comprometido. Perfeito. E aí cada um de nós vai dando um encaminhamento para essa história. Sim. Mas como é um assunto que ainda é muito tabu, se fala, ninguém fala tão abertamente sobre ele, a gente acaba sofrendo coisas que a gente nem sabe o que quer dizer. Exato. Então, se é diferente do que todo mundo parece, eu escondo. Bota embaixo da mesa, porque eu não vou ficar falando da minha vida afetiva para todo mundo. Que Eu não vou vou ficar pensar? falando da minha vida sexual. O que vão achar de mim? Exato. Se eu tô numa igreja, então, meu Deus, na igreja eu tenho que ser santo? Como é que eu posso pensar em sexo? É bem isso. Bem complexo. É isso mesmo. Ainda quanto menos convencional, mais difícil de tratar. Verdade. Né? Assim, porque a gente deveria tratar afeto com naturalidade. Independente do que você esteja sentindo, né? Você não controla, né? Aquilo que... É, Eu controlo o que eu faço. perfeito. E daqui a pouco, se a gente for falar do que é pecado, o que não é, nem sentir não é pecado. Sim. Sentir, eu preciso entender a origem do sentimento. Qual que é a causa? Por quê? Por que eu tô sentindo isso? Poxa, eu não acho adequado, eu não aprendi que é adequado. Mas por que eu tô sentindo isso? Sim. Às vezes eu sou uma pessoa casada com interesse em outra pessoa. E aí? É errado? É pecado? É. Mas por que eu tô sentindo isso? Exato. Pôr embaixo da mesa não resolve. Sim. Encarar faz com que eu entenda que necessidade eu tenho e até possa contar pro meu cônjuge. Pra te contar aqui um negócio que eu tô precisando, você não percebeu? Coragem, mas... Mas é difícil. exato. Se a gente não aprender a lidar com isso de uma maneira mais natural, menos preconceituosa, menos, né? Parece que o sexo é o pecado dos pecados. Né? Isso, esse pau dos... A fofoca ninguém vai não, né? Exato. Vai ter fofoca, não sei. Sim. Então, assim, acho que a questão é trabalhar a afetividade com mais naturalidade. Ó, Né? Mas show. enfim, já estendi muito o que você Não, top. Meu Deus do céu. Porque eles têm testemunho. Vocês estão vendo o nível, né, meus irmãos? Ó como que vai ser hoje. Então, vamos aproveitar, pastora, tudo isso que você compartilhou conosco aqui. E vamos falar um pouquinho sobre o testemunho de vocês, Raul e Polly. Ouvir um pouquinho daquilo que vocês vivenciaram, a experiência de vocês, como vocês lidaram com tudo, como vocês, né, buscaram um caminho. E a gente quer ouvir um pouquinho mais de vocês. Vamos lá. Quer começar, Raulzão? Começa, então. Bom, eu só tive a minha mudança praticamente de tudo quando eu tive exatamente um encontro muito com Deus. Então, o que eu vou falar aqui é a respeito da minha particularidade, né? Perfeito. É sobre o meu testemunho, é sobre a minha vida, é sobre aquilo que aconteceu comigo. Independente, pode ser que tem pessoas que discordem, que achem e tudo mais, mas é a minha É a história. sua verdade. É a minha verdade, exatamente.
Então, eu tive algumas disfunções familiares, né? Onde acabou tendo... Ser o Raul não era muito legal. E que eu espelhava muito da minha irmã. Minha irmã é uma pessoa muito boa, dedicada, esforçada. E que ser o Raul não era bom. Certo. E ser o Raul não ser bom, eu buscava isso uma referência de aceitação. Então, eu via que eu enxergava nela uma pessoa que tinha bom relacionamento com minha mãe, bom relacionamento com meu pai. Sim. E As coisas davam certo com ela, você queria que desse pra você. exatamente. E eu queria que isso acontecesse comigo. E através disso eu busquei não ser mais o Raul. Porque ser o Raul não era bom. Ser o Raul não era legal. Ser o Raul não chamava a atenção dos meus pais. Ser o Raul não era tão legal quanto a minha irmã. Sua irmã viver. E aí, por conta disso, isso vinha ter uma identificação sexual que ela tinha e eu queria ter, Perfeito. exatamente como ela. Então, através dessa identificação sexual, eu busquei esse afeto, exatamente como a pastora falou, em outras pessoas que eram do mesmo sexo que eu. Então, isso, quando a gente busca esse afeto, essa necessidade, quando eu tinha ali aquele contato, eu aceitava, tinha esse ponto, mas eu olhava pra mim e falava, cara, tem alguma coisa faltando. Sim. Tem alguma coisa que não tá... Não é legal. Tem alguma coisa que tá desajustada. Só que eu não entendia muito bem. Eu achava que era uma coisa que eu precisava entender e eu super muito, muito curioso. Buscava entender de relacionamento e tal. Mas todas as vezes que eu buscava, passei por várias... a pastora aqui é psicóloga, mas eu já passei por psicólogo. E não suprir aquilo que eu precisava. Até que eu tive um encontro com Deus, né? Eu saí por conta dessa necessidade... De tudo isso, eu resolvi sair daqui de São Paulo, fui pra Fortaleza, fiquei em Fortaleza. Minha tia me levou lá pra renascer em Fortaleza. Rapaz. Cheguei lá, saí daqui do mover apostólico e fui lá pra igreja. E é incrível que era uma igreja que só tinha os pastores e a filha. Sim. A igreja tinha passado por alguma situação e que não estava mais... tendo muito povo e tudo mais, estava prestes para fechar. E aí foi onde essa igreja, eu entrei lá, pra você ter ideia, nesse culto só tinha eu e minha tia. E ainda no momento da oferta, né, ela chegava e falava assim, ó, me dá umas moedinhas aí, que eu tava desempregado. Eu falei assim, me dá umas moedinhas, tia, porque o pastor vai ver que eu não coloquei moedinha no... E aí eu falava assim, vou entregar uma oferta e tal, enfim. E aí eu tive aquele aproximação com os pastores de lá. Então os pastores, eu morava na cidade com a minha avó em Calcaia, e eles iam para Renascer Fortaleza, que ficava num bairro lá, que eu não vou lembrar o nome, mas eu saí e eles iam me buscar lá de carro, pagavam uma oferta mesmo. Sim. Um GCA na época, a gente fazia aquelas reuniões e eu estava lá, inclusive foi aonde eu aceitei Jesus. E dali eu tive experiências com Deus. E aí até que um certo momento eu resolvi voltar para São Paulo, eu vim para cá para São Paulo e falei assim, preciso continuar na igreja, tá tudo bem? E aí eu fui para a igreja do São Bento, né? Que hoje é Renascer Valo Velho. Lá em Fortaleza, nesse tempo que você ficou, você não tinha contato com a sua irmã? Não, eu sempre tive contato, mas aquilo que eu já vivi há muito tempo atrás, Sim. que era através disso o contato sexual, eu já não queria mais, porque eu não me aceitava exatamente do jeito que eu tava. Eu buscava essa mudança. Certo. E quando eu buscava essa mudança, era exatamente ser o Raul, pode ser que seja bom. Entendi. E eu buscava isso porque quando a gente vai na igreja e fala, não, Deus ele tem uma história pra você, Deus ele pode mudar a sua história, você é escolhido, você é servo, você é filho, você tem uma posição espiritual que Deus tem pra você. E eu falava, pera, então ser Raul não é tão ruim assim.
Começou a ver a tua história. a minha história. E aí foi esse ponto onde eu saí, fiz toda aquela revolução, fui lá pra lá, cheguei aqui em São Paulo e tudo mais, e comecei a minha caminhada. De aspirante, e depois fui crescendo e tudo mais, até que eu comecei a ter um relacionamento com uma outra garota. Nesse relacionamento, houve alguns conflitos fisiológicos, né? E nesse conflito fisiológico acabou que, não porque exatamente aquilo que já tinha formado desde o começo, né? A questão do afeto e tudo mais, eu já começou a estar em um pouco um conflito. Porque Umas travas. exatamente, e essas travas ainda eu não tinha ainda a oportunidade de destravar. Sim. E eu não sabia que existia esse tipo de situação. Como fazer. E o que fazer. Então, o que eu fiz? Ali acabei terminando esse relacionamento. Uma pastora cheia de ungida chegou pra mim e falou assim: você vai pra fazer curso lá na Lins de mestre. E eu falei: que eu quero ser um mestre, dando aula no CEAR. E aí eu falei assim: meu Deus, o que eu quero com isso? Onde eu tô me envolvendo? E aí eu fui lá, fiz a aula, encontrei o ministro de cura. E ali comecei a ter encontros com ele. Foi aí o ponto de mudança, onde eu consegui entender exatamente a minha história, o que exatamente aconteceu comigo. Foi exatamente o que eu falei, que ser o Raul não era bom, mas eu buscava ser a minha irmã. É o que a pastora falou, né? Sobre as marcas na infância, aquilo que você vive, né? De afeto, de não afeto, geram algumas coisas nas nossas vidas, né? Sim, sim. E aí, esse foi o ponto ápice. A partir do momento que eu tive esse encontro com ele, que ele teve a revelação lá no momento de cura, que ele me instigou a voltar lá no meu passado, derramar o sangue de Jesus, me perdoar. E aí foi a partir dali que eu comecei a ter essa mudança. A mudança de visual, mudança talvez de postura, da fala, a mudança na vestimenta mesmo. E através disso a gente começou a ter esses encontros. O primeiro encontro foi um bate-papo, depois teve ali a cura propriamente, e depois teve algumas manutenções, né? Certo. Que inclusive a gente fala que a cura, ela emocional, ela é constante, né? Perfeito. Mas o que exatamente teve essa mudança mesmo foi quando o maior receio foi quando eu conheci a Polly, né? Que eu acho que foi um ponto mais desafiador. Porque eu acreditava que Deus tinha me curado. Que a minha questão era exatamente não fisiológica, mas emocional, né? E essa estrutura dessas minhas emoções tinha sido curada. Perfeito. Eu já tinha superado. Quando eu conheci a Polly, eu ficava com muito medo. E tinha alguns amigos que falavam assim, eu já era presbítero, e falavam assim pra mim: você precisa ter uma esposa, você é tão lindo, você não sei o que, você precisa ter uma pessoa, nossa, cara, você tem que andar e tal, você vai ter filho, família, vai assumir igreja, eu quero, quem sabe você não assume essa igreja, ó, tô precisando de pastor lá, quem não sabe. E a gente sempre brincava disso, né? E até que chegou um ponto que no meio do relacionamento, inclusive, eu conheci a Polly dando aula no CEAR. Uau. Ela foi minha aluna. E ali eu tive essa oportunidade de conversar, e a gente conversando e batendo papo, a gente viu que estava rolando algo um pouco melhor. E a gente chegou para conversar com o bispo. Conversamos com o bispo, dizemos ali, o bispo falou assim, ó, conversa, vai lá e coloca um tempo, Sim. ora, coloca diante de Deus. Aí Deus confirmou, fez todas as confirmações, só que existia aquele sentimento, será que vai dar certo?
E aí veio aquele ponto de interrogação para dentro de mim mesmo. Mas eu acredito que esse ponto de interrogação não era nem meu. Eu acho que era tanto do que os outros vão pensar, se os outros vão falar, e não diante de mim. Então eu tinha esse ponto mesmo. Será que vai dar certo? Será que isso? Insegurança. Essa insegurança tão nítida. E ali chegou um ponto da gente chegar e eu falei assim, não quero mais. Cheguei pro meu pastor, falei, pastor Hélio, não quero mais. Meu pastor virou pra mim e falou assim, cara, Peraí. não tem... você não vai retroceder, não. Você tá maluco? O jeitão dele. Tá louco? Imagina, eu quero te falar uma coisa. E aí ele em oração, chegou pra mim e falou assim, você precisa ter uma experiência com Deus e ele é a mulher de Deus pra sua vida. E eu dei vários argumentos. Cara, quem é do jurídico arruma argumento da onde não tem. Essa cláusula aqui, pastor, você não viu. Você não entendeu. E aí, assim... falei, pastor, não. Aí ele falou, vai. Só que eu sempre fui muito obediente às minhas autoridades, né? E aí eu falei assim, vou tentar. Conversei com aquele meu ministro de cura. Falei, pastor, olha isso aqui e tal, não sei o que. Ele falou assim, ó. Que Deus falou com você, como é que você tá se sentindo? Eu não quero. Mas você não quer, o que Deus acha? Aí eu falei, Deus já falou comigo que quer. Aí eu falei assim, mas eu não quero. E aí foi esse conflito dentro de mim mesmo. E é exatamente um medo do que poderia acontecer, né? E aí foi onde a gente começou a nossa trajetória. Começou a conversar. Depois de 5 meses, a gente ouviu, ao mesmo tempo, a gente ouviu a voz de Deus dizendo, vocês vão casar dentro de 1 ano. Nosso casamento, quem fez foi o Bispo Ítalo. Quando eu contei pra ele, eu falei assim, Deus falou comigo que a gente vai casar. E foi um negócio tão doido, porque eu queria exatamente, mas tinha aquele medo, será que é exatamente isso e tal? E foi algo muito de Deus mesmo, porque quando a gente começou a ter essa familiaridade de contato fisiológico, que era a minha maior insegurança, isso já tinha sido superado. E totalmente diferente do que você já tinha vivido. Sim. Aconteceram alguns episódios de alguns conflitos emocionais, mas que foram superados, sabe? De você saber e você se conhecer. Porque quando eu percebi que eu precisava entender exatamente quem eu era, qual era a posição que eu era, não somente espiritual, mas a posição de humano que sou, a minha história, que eu sou o protagonista nisso, quem vai cuidar da minha vida, aquela coisa que é da minha vida cuido eu, é exatamente a minha vida, quem vai dirigir sou eu. E isso pra mim foi o ápice. E aí depois, nessa administração, a gente começou a ter, chegou num casamento, veio a noite de núpcias, né? Esse é o assunto mais polêmico. E agora? E eu falei, meu Deus. E a gente receoso, e eu falei, bispo, me envia. Ele vai na bênção, meu irmão. Aí eu falei, e agora? Ele falou, meu, para, você vai ver que Deus... Meu, e aí eu fiquei assim, pensando e tudo mais. Na hora eu olhava assim pra ela e tal. Enfim, aconteceu, foi algo especial, diferente. E nunca tinha tido um relacionamento sexual com uma mulher, foi a primeira vez. E eu acredito que isso foi até mesmo preservado exatamente por Deus mesmo. Tinha algo exatamente para acontecer. E foi algo muito doido, né? Porque no ano de 2022 foi tremendo, porque para mim, entender que eu ia ser pai, já era marido, e ser pastor... Tudo no mesmo ano. Era um patamar que Deus tinha me colocado e falado assim, ó, ainda existe uma revolução
que você tá vivendo. Que louco. E o novo de Deus, ele sempre acontece. E é um patamar assim. É incrível, cara. Não tem. Top. Você vê que Deus faz. Que demais, cara. Que demais. E pastor, algo me chamou a atenção aqui no momento que ele estava falando sobre esse processo de cura, né? E pode ser que as pessoas ouvindo isso não tenham entendido muito bem, não saibam como é o processo de cura. E tem, né, algum tempo atrás teve uma polêmica sobre isso e tal. Como funciona esse processo de cura? Você acha que todas as pessoas precisam passar por isso? Como é esse processo? Eu acho que a primeira coisa, assim, é sair um pouco dessa história e falar assim, a gente faz cura gay? É a polêmica. A igreja faz cura gay? A igreja faz cura. Aham. Se o seu desconforto é este, né, como o Raul colocou, eu tava entendendo que eu tinha uma atitude sexual, mas porque aquela atitude correspondia a ser minha irmã, mas no fundo eu queria ser eu. Aham. E eu queria ser Conhecer. aceito como o Raul, e eu queria entender por que eu tava naquela situação, mas também aquela era a única experiência sexual que eu tinha, não tinha Não outra. tinha outra referência. Então eu não sei o que fazer, né? Porque muitas vezes a gente vê que as pessoas, eu atendo muita gente, né, na igreja, enfim. As pessoas às vezes estão numa questão sexual por falta de habilidade com relacionamentos. Eu vejo muita gente que envereda para a homossexualidade porque ali na adolescência não consegue se relacionar, uma menina com os meninos ou um menino com as meninas. Sim, Então, quem me aceita? A pergunta é, quem tá me aceitando? entendi. Por isso que eu falo que a questão ela não é de sexo, ela é de afeto. Aham. Porque no fim do dia, na adolescência, todos nós queremos a mesma coisa. A gente quer ser aceito. Ser amado. E de preferência por alguém especial. Exato. Se esse alguém é o sexo oposto e a minha história me levou para aquilo, ok. Mas se não tiver, a necessidade primeiro é ser aceito. Aham. Perfeito. Então, tinha aí uma questão. No caso do Raul, tinha uma insatisfação. A igreja quer curar todo mundo que é gay. A igreja quer curar todo mundo. Independente do Cada que seja. um na sua questão. Na Exato. questão que me traz, ou que me traz dor, Aham. ou que me distancia da vontade de Deus. Perfeito. E, obviamente, a gente está falando com aquela pessoa que quer seguir a Bíblia, por exemplo. Tem uma Exato. questão de sexualidade. Eu não me aceito, porque o meu viés de sexualidade é diferente da Bíblia. Aham. Eu quero explorar isso, a gente está à disposição. Sim. Ah, eu não acredito na Bíblia. Deus te abençoe, a gente te ama igual. Da mesma forma. Acho que o ponto não é esse, né? Então, para mim, o grande ponto, né, ouvindo aqui o Raul contar, é assim, é o quanto realmente a cura não foi da postura sexual, né? A cura foi do afeto. Sim. A cura foi de eu poder De me identidade, assumir é. como Raul. Exatamente. Eu posso ser Raul. Exato. E dane-se. E todo mundo vai gostar de mim. Sendo Raul, eu não preciso ser minha irmã. Eu posso ser o Raul. Perfeito. Deus me ama, Jesus me ama, a igreja me ama. Ah, se eu for o Raul gay, a igreja continua me amando, Jesus continua me amando? Continua. Eu tô 100% na vontade de Deus? Não é o que a Bíblia diz. Sim. Mas todos nós aqui temos um ponto que a gente precisa arrumar para ter 100% na Exatamente. vontade de Deus. Então, Exatamente. devagar com a situação aí. Perfeito. Então, assim, o grande ponto quando ele diz eu fui curado, curado do quê? Curado do que me afligia. Aham. E, obviamente, uma vez que pela afetividade eu comecei a minha vida sexual de uma forma e eu quero mudar para outra, eu passo pelos percalços. Sim. Senta a menina do meu lado, o que eu faço com ela Exato. agora, gente? E agora, não cheguei nessa parte, né? Ninguém me contou com essa criança, né? Então tem esse desconforto. Além do que, assim, muitas vezes eu começo a não orar porque também é aquele que está disponível. E aí você diz, não tinha liga. Não tinha liga porque tinha alguém esperando ali, ó, né? Porque não era daquela, era dessa. Exato. Olha quando chegou na certa, como deu certo. Aconteceu. Né? A liga, às vezes, também porque na tentativa de explorar a afetividade e a sensualidade, a pessoa vai ficando, né? Raul ficou uma só, né? Mas tem uma turma que tem uma lista aí. Porra. Pega todo No mundo, meio de né? ponto, Assim, pastor. Fica. Por quê? Porque tá procurando. Sim. Tá certo. Não importa se é menino com menina, menino com menino, o que for. Aham. Tá certo pegar meio mundo antes de fazer o que Deus quer? Não tá também. Exato. Pode ser homem e mulher. Né? Eu ficar explorando só o meu corpo sem entender o que o meu afeto quer, sem entender o que Deus quer, também não dá certo. Sim. Então, acho que o grande ponto aqui, se a gente for pensar em cura, é fazer esse caminho. O que ele entendeu?
entendeu que ele podia ser ele. Entendeu que ia ser amado como Raul. E a partir disso, reaprendeu. Então, aí eu reaprendo. Reaprendo com os relacionamentos, reaprendo com a minha relação com Deus, Sim. né? Às vezes quem escuta pode falar assim, mas você foi porque o pastor mandou, né? Poxa, pastor manda isso também? Ah. Imagina, a gente se esforça mais pra não ir, né? Verdade. Então, assim, esse o ponto é, não, eu tava debaixo de uma autoridade porque eu entendi aquilo que aquele homem tava falando, tava casando com a paz que eu tinha do que Deus falou comigo. Sim. Deus já tinha falado com você quando o pastor mandou. Pastor Só tem confirmou. Só confirmou, tipo assim, a gente fala, né? Deus vai descer aqui, não, Deus vai mandar o pastor. E falar, né? E confirmar a situação, para que você tenha, às vezes o que você precisa é alguém te ajudando a andar um pouquinho. Exato. O papel do pastor não é mandar, porque vamos lá, gente, o pastor não tem nada a ver com a vida do outro. Exato. Fica com quem, né? Dá licença. Faz o que quiser. A gente mal cuida da nossa, né? Exato. Então, assim, mas quando a pessoa tá ali, ela quer fazer uma caminhada, você vai orar, você vai buscar de Deus, o teu papel é pegar na mão e ajudar a fazer o caminho. Sim. Que a pessoa não deixe de viver nada por falta de coragem. Exato. Acho que o grande ponto, às vezes, é esse, né? Você vê o jovem, você vê o adolescente, às vezes ele quer fazer a coisa certa. Só não tem Às vezes coragem. ele tem Precisa dores do que não deixam. encorajador. E aí é um problema, porque, poxa, eu segui o lado A, o lado B da vida, não importa. Mas a questão é, eu segui uma vida, seja ela qual for, afetiva, profissional, financeira, baseada num trauma, baseada numa dor, Você vai carregar baseada a numa vida rejeição. toda. Que resultado eu vou chegar? Exato. Assim, a pessoa que tem a escolha, por exemplo, né, de identidade sexual diferente, se ela tem aquela escolha e ela tá feliz com ela vai se entender com Deus. O problema é dela e de Deus, porque ela acredita. Aham. Mas quando ela não consegue, poxa, é justo eu deixar uma pessoa não estar feliz e não se aceitar porque a gente vai falar, não posso me meter nisso? Poxa, a pessoa quer explorar, ela quer saber. Né? Então, acho que esse é o grande ponto. Sim. É a gente, como igreja, pegar na mão de quem quer. Perfeito. E não deixar a pessoa andar sozinha. Vamos orar junto, vamos buscar Perfeito. junto o que você está sentindo. E ouvir também o que ela está sentindo, sem entrar no julgamento. Eu não tenho direito de julgar o que o outro sente. É uma rede de apoio, né? Só apoio. Então, se não foi aceito em casa, vem cá que você vai ser aceito Exato. na igreja, vai ser Exato. aceito por nós, vai ser aceito como irmão, Sim. né? Porque quer ser aceito, eu também quero, também, todo mundo quer. Exatamente. E se a gente se aceitar com mais amor, com menos julgamento, fica mais fácil as nossas feridas serem curadas. Com certeza. Né? Quando você até diz abrir os bonito, olhos, quando né? você fala assim, a ajuda do pastor de cura foi ir lá atrás e colocar o sangue de Jesus na minha história. Cara, isso é muito forte. Muito. Eu falo isso pra todo mundo que eu aconselho. Eu falo, faz o seguinte, pega essa história de dor aí que você tá me contando, fecha o teu olho, lembra de você, criança, vivendo isso, agora pega quem você é, esse homão, essa mulher aí, pega Jesus pela mão e vai lá. Vai tirar essa criança dessa dor. Põe o sangue de Jesus nessa memória de dor que te levou para esse lugar que você está hoje. Porque muitos de nós não estão. O problema não é a escolha que você fez. O problema é a dor que essa escolha está te causando. Porque às vezes a gente escolheu caminhos que são difíceis porque a gente saiu de um caminho difícil. Exato. Então a gente continua errando. Só tá indo. A gente só tá indo. É isso. Tá duro, sempre em cima de trauma. E a Volta dor lá, aumentando, o trauma aumentando. porque eu tô espetando em cima dele. Sim. Então, assim, volta lá na infância. Põe o sangue de Jesus. Fala, Senhor, eu quero pôr teu sangue nessa... Na raiz, né, pastor? Senhor, se eu não lembro, me lembra. Mas eu quero pôr teu sangue nessa memória. Porque para qualquer área da nossa vida, se a gente não curar a raiz, a gente só tá tentando responder uma dor que não passa nunca. Exato. Não é isso que se sente? Né? Você não consegue. A dor E às vezes a gente quer consertar o fruto, mas na verdade não vai adiantar de nada. Vai continuar nascendo aquilo que a raiz tá... não resolve a doença que tá na raiz, não resolve. Então, assim, é lindo isso. Assim, eu vou lá pôr o sangue de Jesus nessa dor. Forte. Essa é a parte mais importante. Não importa qual seja a dor, qual seja a área. Sim. Volta com Jesus lá. Volta com Jesus lá. Põe o sangue e aí faz o caminho de volta. Tira a criança que tá ferida de lá. Uau, uau. E aí, Polly, vamos te ouvir um pouquinho agora. Vamos lá. Conta um pouquinho do teu testemunho É um pra grande gente. prazer estar aqui. Tudo nosso. Falar sobre esse assunto pra mim é muito gratificante, porque eu sei hoje
quem eu sou em Cristo. Sim. Eu vim de uma família que era totalmente disfuncional, né? Meu pai teve vários relacionamentos com outras mulheres fora do casamento. Eu tenho irmãos fora do casamento. Então, isso, pra mim, o papel masculino dentro da minha vida era muito difícil de lidar. Meu relacionamento com meu pai era totalmente difícil. Sim. De chegar assim ao ponto de dizer, eu não te quero dentro de casa. Preferi que você nem voltasse do trabalho. Meu Deus. Pra ver o nível que é. Porque eu tomava todas as dores da minha mãe. Eu era a filha mais velha. Então eu tomava todas as dores da minha mãe e aquilo sempre me machucava. Graças a Deus hoje, né? Meu pai, ele não está mais entre nós, mas eu consegui liberar perdão na vida dele, né? Precisei passar por esse processo também. E foi aí que eu comecei a identificar, né, o porquê e o motivo de tantas coisas que aconteceram na minha vida, que foram sucessões daquilo que a pastora comentou, né? Que são processos que a gente viveu lá atrás, que me levou... resultou num relacionamento que me levou, assim, praticamente à falência, à morte. Porque eu cheguei em um determinado ponto da minha vida, pensei assim, não me resta mais nada. O ponto final aqui é a morte. Meu Deus. Então, num determinado momento da minha vida, eu falei, não dá pra continuar. E o Espírito Santo é maravilhoso, porque ele, mesmo a gente estando fora da igreja, mesmo a gente achando que Deus nos abandonou, não tá mais com a gente, e me esqueceu, o Espírito Santo ali, você tem certeza que você vai fazer isso mesmo? E pela voz do Espírito Santo, Misericórdia. retornei aos caminhos do Senhor. Mas antes de tudo isso acontecer, eu acabei me relacionando com a mulher, né, por um período mais ou menos de 4 anos. E dentro de todo esse momento que eu vivi, foram momentos de abuso, né, que eu mesmo, né, me martirizava por algumas coisas, achava que aquilo era a minha verdade, e tava naquele relacionamento achando que era a pessoa da minha vida, né? E quando, assim como o Raul passou pelo processo de cura, eu precisei viver esse processo, eu comecei a entender que eu tinha feito apenas uma inversão de valores, né? Eu tirei o Criador, daquilo que era o trono, que era Cristo, e coloquei a pessoa no lugar. E aí, assim, pra mim era muito difícil eu conseguir tocar no assunto. Eu olhava pra pessoa, eu chorava, eu sentia o cheiro, me dava crise de pânico, eu sentia... escutava uma música, me remetia ao passado. Então foi um processo bem difícil. E dentro de tudo isso eu falava, eu nunca vou conseguir viver aquilo que é o que Deus teria para minha vida. Eu não me enxergava casada, não me enxergava tendo filha, não me enxergava criando criança, vivendo em família. Eu falava, não, isso não é para mim. Se eu for ter filha, você... hoje eu acho que não sei como o conceito que usa, porque antigamente era você mãe independente. Eu vou tirar solo, vou cuidar, eu vou fazer tudo. Eu não queria relacionamento de jeito nenhum. E quando eu retornei, né, para a igreja, quando eu voltei para os caminhos, voltei para o Senhor mesmo, que eu tive encontro com Cristo, que eu falei assim, que a venda caiu, eu falei, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Aonde eu fui parar? Que poço eu me encontro, né? E aí foi aonde eu voltei pra igreja, vim pra São Paulo, porque eu não morava aqui, eu morava em Santa Catarina. Decidi vir pra São Paulo com o intuito de fazer pós-graduação e acabei ficando, e hoje não é casada. E hoje casada. E eu vejo que em todo esse processo, eu precisei me reconhecer e me perdoar. Reconhecer quem eu era, saber que eu era realmente filha, que eu era amada, que eu era desejada por Deus e que Deus tinha um propósito pra mim. Não foi muito fácil, porque foram 2 anos assim que eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir sair daqui. Eu andava um pouco, vinha toda aquela turbulência, não, você não vai vencer, isso aqui não é o seu caminho, volta pra onde você tava. E eu falava, não, porque eu sei que Deus tem um propósito pra minha vida, né? Que Deus realmente quer que eu seja restaurada, Deus quer que eu
que eu me reconheça como filha de Deus. Então, esse foi um pouquinho do meu processo daquele momento lá onde eu vivi, toda essa trajetória até o dia de hoje. Então, bem resumidamente. Mas falando uma coisa do pastor do Raul, que ele falou assim, eu não queria, mas ele tinha pedido sinais, porque ele falou assim, Deus, eu quero loiro dos olhos azuis e pós-graduado. Ô, louco, velho. Exigente, hein? Aí Deus manda, né? E aí ele fala, não é. Exatamente. Primeira pergunta que ele fazia é, você é graduado? Não, e o detalhe É foi... aquele que tá tentando dificultar pra Deus, né? Exato. Fala assim, Deus, acho que eu vou pedir com doutorado, porque aí Eu não preciso o filtro correr vai ser maior. Exatamente. Por quê? Que exatamente aconteceu? Eu tinha feito exatamente uns específicos. E quando apareceu e que eu vi e que Deus me lembrou, tipo, você lembra que você me pediu? Você tá vendo o que eu tô te mandando? É exatamente, eu falei assim, não, mas eu não quero, Deus. Se você tá revoltando a turma que tá com a lista não veio ainda agora. Como assim? Né? O meu tá bem mais fácil aqui. De pós-graduação, eu não queria olhar assim. Terminou o ensino médico por digital. Eu saí de Santa Catarina pra vir pra São Paulo pra fazer só uma pós-graduação, né? E acabo conhecendo o Raul. Você só queria ser mãe solo. Só queria ser mãe solo. Eu lembro da Bispa Fê Lima, que em Moema, né? Quando eu cheguei, eu vim pra Moema. Ela falou assim, Polly, vamos lá, você não se enxerga. Mas vou te falar uma coisa, caminha. Vai caminhando, porque Deus vai te acrescentar. Foi muito louco, porque quando a gente começou a namorar, ela olhava pra mim e falava, lembra que eu te falei? Lembra que eu falei pra você caminhar? Lembra que eu falei pra você continuar? Não parar, continuar? Porque eu não queria, tipo assim, eu não queria fazer o curso de aspirante, não queria fazer o diácono, não queria fazer nada. Eu falei, não, eu quero ser membro. Porque só quero sentar aqui. Quero sentar. Me deixa quieta. Ela falou, não, caminha. E aí foi aonde eu... Deixa eu te fazer a pergunta, Polly. Por que você queria ser mãe solo? Eu acho que foi pela questão dos traumas familiares. Porque às vezes tem por trás disso, assim, eu não quero dar a experiência que eu tive com o pai pro meu filho. Certo. Se é eu pro quero que pai ele sofra, fazer essa pataquada toda, então faz o seguinte, deixa eu ser pai. Sim. Fica Você é mais. Ele não sofre, eu dou o amor. Mãe é legal. E foi. Né? A minha mãe foi legal, eu vou ser legal. Pra que eu vou deixar essa criança correr o risco? Verdade. E olha que interessante. E aí o que eu faço? Eu me envolvo com uma mulher. Que daí é amor duplo. Porque a mulher é legal. Exatamente. Afinal de contas, mulher é legal. Né? Então eu não paro às vezes pra pensar o quanto eu tô... De novo, todos nós estamos respondendo a alguma questão de infância. Exato. Algum. Né? Algum medo. Mas eu tenho o mesmo medo e eu só não casei, não me relacionei com minha mulher. Gente, cada um lida com a vida de um jeito. Também que mania ficar se metendo. Você lida com a vida, né? Mas é pecado. Pecado, cada um resolve o seu com Deus. Sim. Eu também precisa tirar um pouco isso da mesa, né? Quando você fala, eu precisei me perdoar. Nós sabemos quando a gente está errando com Deus. O problema é quando eu não quero olhar para o meu erro e fico olhando para o teu. Exatamente. Não vou olhar para o dele aqui porque o meu não é embaçado. E é o papel do Espírito Santo, né, pastora? Se você está se relacionando, você está buscando, o Espírito Santo vai te mostrar, né? E a palavra fala isso, né? Sim. Que o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu vejo algumas pessoas, às vezes também, do outro lado, muito irritadas porque alguém aponta o erro delas. E veja, eu acho que a questão não é apontar o erro. Sim. Eu acho que nós, como igreja, a gente tem que mostrar o que a Bíblia diz. Esse é nosso trabalho. Perfeito. É nossa obrigação. Sim. Deixa eu mostrar o que a Bíblia diz. Só que quando a pessoa se percebe distante da Bíblia, às vezes ela se ofende com esse ensinamento. Tanto é que recentemente o pessoal estava querendo mudar a Bíblia, né? Vamos mudar a Bíblia. Gente, não precisa mudar a Bíblia. Você crê na Bíblia, você não crê na Bíblia. Sim, é isso. E beleza. Aham. Você não precisa crer na Bíblia. Crê no que você quiser. Sim. Mas o que acontece comigo? Depende do que você crê. Exato. Eu creio. Mas eu não vou me meter no que você crê. Ah, Mas se eu creio na Bíblia, eu vou tentar andar de acordo com ela. sim. Meu papel como pastor é mostrar a Bíblia. Mas como pastora que mostra a Bíblia, eu também tenho o direito de julgar. E às vezes tem um pouco isso, né? Acho que um cuidado que a gente precisa ter é não julgar. Exato. Eu não sei como é que vocês se sentiram, eu queria até ouvir um pouco disso. Porque às vezes chegar na igreja, quando a gente chega com essas questões que são, né, o foco dos preconceitos,
Porque erro, pecado, diferença tem um monte. Exato. Só que tem algumas que chamam atenção. É. Tem algumas que o povo... eu lá, nossa, se eu tô namorando... Né? Não, fica aquela coisa... O que vocês sentiram da igreja? Vocês foram bem recebidos? Vocês se sentiram amados? Vocês sofreram preconceito? As pessoas sabiam? O que vocês têm pra Porque às contar? vezes você já vai com um pensamento também. Mas, né, Tipo assim, cara... Começa? Ó, eu sofri bastante preconceito. Sofreu. Primeiro, porque quando eu entrei na igreja, eu tinha um trejeito, né? Então, todo mundo olhava pra mim, por mais que eu olhasse e falasse alguma coisa, ele tinha ali... Ele via, checava. Sim. Então, eu sofri, né? Não por parte dos pastores, isso não aconteceu, mas pelos membros e alguns oficiais. Sim. Me olhavam com um pouco mais de, será? Uhum. Será que... glória a Deus que ele tá na igreja. Mas, você não pode fazer isso. Você não tem que ter esse tipo de postura. Eu me lembro de um líder de O2, inclusive. Ele virou pra mim e falou assim: você anda muito com menina. Você não tem que andar com menina. Você tem que buscar a ter um relacionamento com os homens. Postura de homem. E eu falava assim, eu falei pra ele, eu fui muito curado nas minhas palavras, né? Mas eu sempre fui muito durão. Minha criação foi bem dura. Eu cheguei pra ele e falei assim, se você vê dessa forma, o problema é seu. Mas o que eu acho é que eu vou andar com quem eu quero andar. Eu vim pra igreja e eu sou livre, não sou? Não é você que vai me dizer com quem eu tenho que andar, com quem eu tenho que andar. Eu me lembro isso porque foi uma invasão que a gente fez no Rio de Janeiro. Só que o detalhe, sabe qual era? Invasão no Rio de Janeiro evangelista. Calma aí, pessoal. Explicar isso. Pera aí, pessoal. Uma missão recentemente teve. Foi evangelizar, pregar o evangelho. Pode dizer. A invasão no Rio de Janeiro, teve uma vigília depois. Enfim. Aconteceu lá e nós fomos pra lá e tudo mais. Só que o detalhe, sabe qual era? Era que ele tava tendo um relacionamento que eu tinha um pouco mais de afinidade com a minha líder, que era a namorada dele. Só que ao meu hoje enxergar, ele tava com ciúmes. Sim. Ele tinha ciúmes. Sei lá, por conta... Ele tem os motivos dele, né? Porque todo mundo tem seu problema de afeto, dá licença. Agora, por conta disso, por esse motivo, esse foi um dos episódios, né? Mas fui bem recepcionado pelos pastores. Os pastores sempre me acolheram. Inclusive, tem pastores que caminham hoje comigo, né? Em Moema, que me acolheram, que me deram suporte, me ajudaram, me direcionaram. Realmente foram muito de Deus na minha vida. Mas tiveram algumas pessoas que realmente foram, assim... Olhar Houve julgamento. Houve julgamento, um olhar diferente. Será que ele vai fazer? Será que vai colocar ele para recolher oferta, né? Será que ele tá realmente preparado para isso? Será que ele realmente tá em santidade? Ele vai tocar naquilo que é santo? Ele vai tocar aqui? Será? Veja, a pastora falou aqui, né? O meu pecado foi um. Mas tem outras pessoas que têm vários pecados que não são expostos. Sim. Né? Então, e a Bíblia fala que se você não tem pecado, que você já tá pecando. Então, Se você disser, você já tá pecando. Então, assim, você fala que você não tem, que você... cara, eu acho que é muito pela graça, né? De você ir lá fazer a obra, ser coberto com sangue e você tá ali... tocar naquilo que é santo, né? Porque, de verdade, se fosse a gente esperar de que a gente mesmo fosse lá e entrasse lá e se não fosse o sangue de Jesus, realmente não daria. Mas voltando, eu acho que eu sofri bastante preconceito. Eu não lembro se a gente já conversou sobre isso, mas eu sofri bastante quando eu entrei no início, né? Sim. Não lá em Fortaleza, mas aqui em São Paulo mesmo. Só no meu caso, quando eu vim para São Paulo, eu fui muito bem recebida em Moema, né? Pastora Sandra Rasmussen, ela que sempre me acompanhou,
tenho um carinho muito grande por ela, e daquilo que ela me ensinou e que ela que me ajudou. Eu lembro de um episódio que como Moema, eu morava no Morumbi, na casa das minhas tias, e eu vinha pra Moema, então era antes da pandemia ainda, né? Então o culto era um pouquinho mais tarde, a gente chegava um pouco mais tarde em casa. E aí eu lembro de um episódio que a minha tia pegou e falou assim: eu quero até te pedir perdão, porque eu ficava com receio que você estivesse saindo de casa e indo fazer qualquer outra coisa, mas menos estando dentro da igreja. E eu falei: tá tudo bem, tia, eu sei que isso poderia gerar, né, esse não é desconforto, essa desconfiança. Foi a primeira vez que isso aconteceu, mas dentro da igreja não tive nenhum episódio, sempre fui muito bem recebida. Até assim, algumas pessoas do nosso meio, sabe, do nosso testemunho, a gente tá abrindo. Agora tudo bem. Rede nacional. Mas a gente. Se tiver preconceito, você toca e conta, denuncia. Com certeza. Mas assim, graças a Deus a gente nunca. As pessoas que a gente compartilhou essa nossa vivência, esse nosso testemunho, as pessoas nunca olharam com preconceito pra gente, ou nos apontaram, falaram alguma coisa, pelo menos na nossa frente, né? Agora a gente não sabe nos bastidores. Mas graças a Deus na igreja não, a gente sempre foi muito bem acolhido. Se você me permitir, Com certeza, pastora. eu queria aproveitar essa conversa, primeiro pedir perdão pra você em nome da igreja, pelas vezes que você passou por isso, que você nos perdoe, né? E queria pedir perdão pra você que tá aí do outro lado. Se você foi a uma igreja, se você chegou buscando o Senhor Jesus e você encontrou pessoas que não te amaram, eu te peço perdão. Nós aqui, como igreja, te pedimos perdão. Porque o nosso papel não é julgar o que você faz. O nosso papel é te apresentar Jesus. E aí, ele vai trabalhar naquilo que tá no teu coração, naquilo que é o teu afeto, naquilo que é a tua dor. Seja você o que for e quem for, né? Porque cada um de nós precisa disso. Então, eu quero deixar aqui o nosso pedido de perdão. Queria te fazer o convite, se você de repente está assistindo e saiu da igreja porque não se sentiu bem recebido. Eu já convidei amigos homossexuais para vir à igreja e dizer assim: eu não, porque lá ninguém gosta de mim. Eu gosto, não serve. Né? Exato. Porque meu problema não é o que você é. Meu problema não é a escolha que você faz. Meu problema é que você conhece Jesus. E a partir daí, como eu fui curada de tantas coisas, como você foi curado, como vocês foram curados, cada um vai ser curado. Exato. Ah, mas eu preciso curar. Você vai curar o que Deus quiser que você cure. Isso aí. A Bíblia tem uma direção, a direção é clara, mas tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. Então, corpo, alma e espírito, a gente vai ser curado. Na presença do Senhor. Começa perdoando a gente. É isso aí. E cada um que de alguma forma magoou, feriu, nos perdoe. Perfeito. Se você posso, a pessoa perguntou como foi contar. Mas bem rapidinho. Eu lembro que quando eu cheguei na frente da igreja, eu tava, tipo assim, num estágio que eu precisava, porque aquilo era o meu socorro. Então eu cheguei, coitado do pastor, quando ele recebeu. Tadinho, né? Hoje eu fico imaginando ele devia ficar assim, meu. Porque eu cheguei lá e eu comecei. Foi, tipo, algo que pra mim parecia normal. Pra mim foi normal. Quem sabe pra ele que tava recebendo foi um susto, assim. Mas eu despejei, eu fiz isso, comecei a contar tudo. E eu acho que a gente fala muito sobre isso com o pessoal do O2. A gente trata as coisas muito com a verdade, né? E a verdade, ela nos protege. O Raul fala muito isso pra mim. E aí eu acredito que nesse processo todo, o que mais me fez continuar a caminhar foi ter despejado, ter contado tudo, né? Então eu acho que quem sabe talvez você esteja aí, né? Eu não consigo contar, não tenho confiança. Eu acredito que hoje dentro da igreja a gente tem pessoas habilitadas totalmente para você chegar, não vão te expor, porque eu não fui exposta. Eu não fui exposta. E é incrível isso, porque às vezes do meu testemunho assim propriamente dito, eu nunca contei, né? Essa é a primeira vez e já vai para rede nacional.
Internacional. Internacional, meu Deus. Caiu na rede. Tô na rede. Eu falei pra ele, a nossa filha, quando ela tiver seu entendimento, ela vai ver esse podcast e vai dizer, papai, mamãe, como assim? Como assim, gente? Não, mas a gente vai contar pra ela, né? Então, assim, o que eu acredito é que, guardando de tudo isso da minha história e tudo mais, eu sempre aprendi e guardei isso comigo, que se eu tratar exatamente tudo com muita verdade, verdade de como eu estou, verdade de que se hoje eu não estou bem, eu não estou bem e eu vou entender isso, eu vou superar porque o Espírito Santo de Deus está comigo, mas a minha verdade é que se eu preciso de ajuda, eu preciso sentar e conversar. Se eu converso muito com a Poli dizendo, a gente precisa tratar as coisas com muita verdade, porque se a gente tratar isso com verdade, o Salmo 90 fala que nos protege, né? E a verdade não nos liberta, né? Estar na verdade faz com que a gente esteja cada vez mais livre. Então, essa liberdade que muitas vezes eu busquei durante muito tempo, né? Eu quero ser livre, eu sou livre, eu quero ser como eu sou e tudo mais, quero fazer o que eu quero. Agora eu quero me libertar, eu quero... a minha liberdade eu encontrei quando eu entendi exatamente quem eu sou. Sim. Exatamente quando eu me identifiquei de que ser o Raul é muito melhor do que ser a Bianca. É muito melhor. O pai da Thali, você falar. Pois é. E graças a Deus, do mesmo... um detalhe, né, de nós dois é que teve um episódio que eu queria contar pra ela. Porque como eu sempre cresci junto comigo de tratar as coisas com muita verdade, Sim. eu não queria esconder isso dela. E a gente tava em processo de namoro e de conhecimento ainda. Sim. E eu queria contar, só que eu falava assim, qual que vai ser a reação? Isso diz respeito ao meu passado. Porque, veja, eu já era presbítero e dava aula no Ceará, ela me achava o cara. Ela olhava pra mim e falava, ele é o cara. E eu falava assim, mano, Esse é eu não sou o cara. Eu não sou o cara. Pera aí, você sabe de onde eu vim? E eu ficava... No Ceará, quando eu conheci ele, foi muito louco, né? Não sei se tenho tempo, mas bem rapidinho. Eu falei, ele é mestre, ele é presbítero, ele é bonito e ele ainda tá solteiro. Tá errado com esse menino, gente. Tá errado. Só que aí veio um balde de água fria, né? Eu achei que ele tava noivo já. E aí, eu nem alimentei mais as esperanças. Bom, enfim. Um dia, quem quiser perguntar como terminou essa história. Porque não, a gente casou, mas depois a gente voltou a conversar e tudo mais. Mas... E aí, nesse dia no terminal... Foi no terminal, cara. A gente saiu da Renascer Capão Redondo e a gente ficou um pouco no terminal e tal. E ali, a gente conversando, e eu queria falar pra ela. Ele tava chorando. E aí eu comecei a chorar porque eu falei assim, cara... Como eu vou falar? Como que eu vou falar? E aí, ela virou pra mim e falou assim... Não esconda, porque a sua história pode ser que tenha sido a mesma história que eu vivi. E aí foi aonde o Espírito Santo falou assim, vai em paz, querido, eu te vi. Conta. E aí, quando a gente contou... porque naquele dia o Espírito Santo falou pra mim, foi muito louco, porque eu tava no culto, eu tinha mania de sair de Moema e ir pro Capão. Ver ele, que era difícil a gente se encontrar, trabalhava todo o dia de semana, durante a manhã toda. E aí o Espírito Santo falou assim pra mim, a sua história é muito parecida com a dele. E aí eu falei, amém, Senhor. E aí o Espírito Santo falou assim, você sabe que eu não uno pessoas, eu uno propósitos. E aí eu falei, amém. Amém. E aí foi onde ele se abriu e eu consegui me abrir com a minha história. E aí, quando impactou a nossa história, eu falei assim, cara, Deus está no negócio. Que legal. Deus está no negócio. Que louco. Deus está no negócio. E aí veio a Thalita, né? Aí o fruto. Tá aí o fruto. A Thalita é um outro testemunho. A Polly não podia, por vários motivos. E através da Bispa Fernanda profetizou em Moema. E era até então,
que olha só como é a concordância, porque eu não queria ser pai agora por questão financeira, e aí a gente aquele medo, aquele receio. E aí Deus falou assim, eu quero que você, depois da palavra, mesmo eu não querendo, Deus me acordou de madrugada, eu fui orar, e aí o Espírito Santo falou assim, ora, unge o ventre e profetiza fertilidade. Meu Deus. E aí eu conversando com a pastora Sandra, ela falou assim, não, fertilidade aqui significa muita coisa, tá relacionada a umbigo e tudo mais e tal. E eu falei, pastora, Mas tá me enrolando. mas eu acho que não é isso. Acho que é outro tipo de fertilidade. E aí aconteceu que veio a Thalita, foi assim, algo muito de Deus mesmo. Quem quiser depois, não sei, aí se vê. Quantos meses ela tá? Bom, hoje, daqui 15 dias, ela faz 4 meses. E aí foi basicamente assim, eu vejo como um propósito muito grande na vida da Thalita, né? Porque por mais que juntando a minha história, juntando a história da Polly, era exatamente uma família que não iria existir. Muito forte. Herança que não iria existir, né? Tinha essa herança, agora tá aí. Com certeza tem. No segundo dia que eu cheguei na maternidade em casa, tem uma música do meu irmão Lázaro, a gente tava até falando no carro, né? Agora esqueci o nome da música. A música do... Meu Deus, pra este mundo. Foi pra Ela isso. desejou que alguém te desse essa deixa pra você cantar. Era surpresa, tô Porque aqui. me resgatou. Porque me resgatou. E no segundo dia da maternidade, essa música o Espírito Santo escuta. E aí eu coloquei. Eu comecei a chorar. Eu falei, mano, tudo isso aqui poderia não existir. Poderia não existir. É o propósito, né? É o propósito de Deus. Propósito de Deus. Uau, glória a Deus, gente. Então, eu queria ficar aqui por muito mais tempo, né, pastora? Vocês queriam, né? Dá um livro, na verdade, essa história, né? Dá. Meu Deus do céu. Pensando aí em escrever, pastor. Ai, não, pensa não. Tem que escrever. Só vai. Né? Com certeza. Mas a gente quer agradecer a cada um de vocês que ficaram até aqui, até agora conosco. Eu tenho certeza absoluta que você está saindo daqui com entendimento maior, edificado na sua fé. E tenho certeza absoluta que a presença do Espírito Santo está te invadindo aí agora. Então, como a pastora falou, nós queremos abrir as nossas portas, a porta da igreja, a porta das nossas vidas, para que você que tenha dúvida, você que tenha qualquer tipo de, não sei, né, de pergunta, ou queira bater um papo com a gente está à sua disposição. E é isso. Questões em geral, né? Questões Não gerais, só exato. sexualidade, às vezes a sexualidade como um todo. Eu Exato. apaixonei por alguém casado, tô num relacionamento errado, minha vida tá toda torta, não consigo me achar, esse não sou mais eu. Exato. Vem conversar. Vem com a gente que a gente tá à sua disposição. Fechou? Então fique ligadinho aí, você que não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva, dê o like, compartilhe esse bate-papo com todo mundo aí. E é isso, tá bom? Tamo junto, um salve no seu coração e é nóis. Valeu, família! Valeu, gente! Tchau, obrigado.